Na aula de hoje eu programei para a gente fazer uma discussão, né, e revisão sobre o que nós vimos até agora, certo? Para essa revisão nós vamos utilizar o livro do Iontef, que eu tinha mostrado para vocês anteriormente, do que é Iontef, né, que faz o quê? Que faz um apanhado bastante coerente do surgimento da chamada gestalterapia, certo? De que forma essa gestalterapia ela foi articulada, de que forma ela surgiu, de que forma a Gestalt ela consegue, na realidade, estruturar uma nova abordagem em psicoterapia e, principalmente, deixa eu só botar o slide aqui. De que forma ela consegue, né, estruturar uma nova abordagem de psicoterapia e, principalmente, como é que uma nova corrente de teóricos começa a ser estruturada. Quando eu falo nova corrente, por quê? Porque nós falamos já em aulas anteriores que o surgimento da gestalterapia ela parte de um princípio que não é só a criação da teoria, mas ela começa a fazer parte de um grande movimento no campo da psicologia. Por quê? Lembre o seguinte, desde o surgimento, né, com o Peirce, né, do que é o conceito de gestalterapia, né, isso é importante a gente frisar, não é só o conceito de gestalt, é de gestalterapia, porque a palavra gestalt, ou a escola gestalt, ou principalmente o que nós chamamos a psicologia da forma, isso já era estudado na década de 20. Né? Kuhler, Wertheim e Kafka. Né? Então houve o quê? Houve, na verdade, uma escola na Europa onde começava a estudar os fenômenos da percepção. Veja que isso é muito anterior ao surgimento da gestalterapia enquanto abordagem. Né? Porque nós contextualizamos esse surgimento da gestalterapia, no caso, da década de 60, certo? Começou a elaboração na década de 50, mas foi na década de 60 que ela começa a tomar forma e é reconhecida em 65 pela Associação Americana de Psicologia, né, que tinha o papel que tem até hoje, né, de reconhecer novas possibilidades de atuação da psicologia. Bom, o que acontece? Quando a gente começa a ver o histórico, né, da gestalterapia, você vai ter aí por trás um mapa, né? É esse mapa que eu estou mostrando para vocês aqui no slide. Olha só, eu tenho o quê? Eu tenho uma formação de um grupo de teóricos que começa a estruturar diversas abordagens. Muitos desses teóricos foram dissidentes do movimento psicanalítico. Então pode esquecer isso, dissidentes. Mas o fato de serem dissidentes não significa, né, que nós herdamos, né, alguma coisa da teoria psicanalítica. Isso é importante a gente frisar, tá? Bom, o que acontece? Quando o Peirce, ainda psicanalista, ele começa a elaborar os princípios, né, do que foi posteriormente chamado de gestalterapia, né, que ele publicou um artigo na época, né, que se tornou um livro, Ego, Fome e Agressão, né, isso ele já estava, na realidade, estruturando um pensamento gestáltico. Ele começa a se afastar cada vez mais da gestalterapia. Lembre o seguinte, Peirce sai da Europa e vai para a África do Sul. Ele sai da Alemanha e vai para a África do Sul. Então, o que acontece? Essa questão da África do Sul, o que ele faz lá? Ele começa a articular, ainda quando psicanalista, alguns pensamentos que tiveram uma grande influência sobre o seu pensamento. Foi o caso do holismo, de Jan Smuts, foi o próprio herança que ele teve com o Goldenstein, que ele trabalhou junto com Laura Pels, com o Kurt Goldenstein, um neurologista muito famoso, da década de 20, que fazia pesquisas, com soldados que foram acidentados, durante a Primeira Guerra Mundial, que tiveram algum tipo de trauma, e surge a partir daí a chamada psicologia organismo. Tá?
Mas o que é importante para a gente compreender? Que essa teoria, ela começa a ser estruturada a partir de um contexto, tá? Que é o contexto da formação de um movimento que nós chamamos de psicologia fenomenológico-existencial, certo? Por quê? Se ele pegar assim, a psicologia fenomenológico-existencial é uma teoria de psicoterapia, eu não posso dizer que ela é uma teoria de psicoterapia. Ela representa um grupo de teorias ligadas à psicoterapia. É um grupo ligado à psicoterapia. Porque... Pois não, diga. Uma vez eu perguntei ao psicólogo, qual a sua abordagem, professor? O professor disse fenomenológico-existencial. Sim, porque fenomenológico-existencial significa um grupo de abordagens, certo? O que significa? A orientação da abordagem que esse professor falou para você, ele disse que trabalha com a psicologia fenomenológico-existencial. Mas o que acontece? Esse grupo de teorias que fazem parte da psicologia fenomenológico-existencial, que nós chamamos, Tiago, só psicologia fenomenológico-existencial, nós chamamos psicologia e psicoterapia fenomenológico-existencial. Que ela pega o quê? A base da fenomenologia, do Edmundo Husserl, ela pega do Edmundo Husserl e do Franz Brentano, que a gente não pode esquecer o papel do Franz Brentano, isso, que foi o criador, na realidade. O Husserl criou o método fenomenológico e o Franz Brentano é o que, na realidade, lançou a base do pensamento, certo? O que acontece? Quando eu digo, eu sou psicólogo fenomenológico-existencial, está correto. Por quê? Porque a minha base teórica está numa concepção humanista, olha só, que é a visão de homem, num método de trabalho chamado método fenomenológico e, principalmente, numa concepção relacional com base no chamado teórico chamado Martin Buber. Então, a psicologia e a psicoterapia ela é fenomenológica, ela é existencial e ela é relacional, certo? A gestalterapia é uma das teorias que compõe um grande grupo. O que você tem aí? Deixa eu mostrar aqui no slide. Você tem um grupo, um grupo de teóricos que vai desde o Brentano ao Edmundo Husserl, que estrutura o método, mas você tem o existencialismo de quem? De Nietzsche, inicialmente. Depois você vai ter uma perspectiva de Heidegger, de Sartre, mas a base desse existencialismo que nós falamos, da Gestalt, nada mais é do que a base existencialista nietzschiana. Nietzschiano, porque a concepção nietzschiana, ela propõe uma filosofia da vida. É isso que o Peirce absorve na sua contextualização. Só que tem um problema com isso tudo. Qual é o problema? Como é que esse grupo de teóricos começam a pensar algo que tem uma mesma base? Olhe bem, como é que esse grupo teórico começa a pensar que tem uma mesma base? Por quê? Porque olha só, quando você olha em termos de concepções práticas, o que é a psicologia fenomenológico-existencial? Ou vou pegar um caso específico, que é nossa formação, que é o caso da Gestalt e da abordagem centrada, rogeriana, a abordagem rogeriana. Imagine, como é que um grupo de teóricos começa a ter o mesmo pensamento a respeito do ser humano? Qual é a crença? A crença é que nós acreditamos no que nós chamamos potencialidades. Olhe bem, o que são as potencialidades? É o potencial criativo do indivíduo para o seu processo de crescimento saudável e superação. Isso nós chamamos potencialidades. Quando você vai para a teoria do Carl Rogers, você vai ver o que ele fala, o seguinte: tendência atualizante. O que é tendência atualizante? É uma capacidade inata do indivíduo se auto-atualizar, ou seja, desenvolver as suas potencialidades. Olhe bem, então a concepção
a concepção do Rogers é muito semelhante à concepção humana do Pels, que é muito semelhante à concepção do Viktor Frankl da logoterapia, que é muito semelhante à concepção da Dasein-Análise, da análise social. Aí você tem o Beuys, você tem o Binswanger, olha só. Então você tem um contexto de um movimento. Agora, é importante também que possamos compreender que existe uma sequência de tempo no surgimento dessas teorias. Não esqueçam disso. Por isso que nós falamos que a psicologia humanista, e aí vem uma discussão muito interessante, porque alguns teóricos falam assim, não, nós não vamos chamar de psicologia humanista. Não é psicologia humanista, é psicologia fenomenológica essencial. Aí outros teóricos começam a contestar e dizem, não, mas o próprio movimento humanista, em psicologia, ele pressupõe uma fenomenologia e um existencialismo. Olha só, mas o que acontece por trás da formação da Gestalt? É que não só foi a Gestalterapia que foi formada nesse movimento, chamada terceira força em psicologia e psicoterapia. Porque a primeira força, não por ordem de importância, mas por ordem de surgimento, a primeira força foi a psicanálise. Então, coloca a data oficial do surgimento da psicanálise como 1900. A segunda fase, a segunda força, foi o behaviorismo, as teorias comportamentais, que começam com o Watson e depois vai para o behaviorismo radical do Skinner. E aí outros teóricos começam a trabalhar também a teoria behaviorista. Bom, e isso já na Watson vai para a década de 20, John Watson, final da década de 20. E aí o Skinner já na década de 50, década de 40 e início da década de 50. E você tem também a terceira força já surgindo na década de 50, certo? Não é que ela não existia antes, porque na Europa isso era muito mais articulado. O que eu estou falando é que quando chega nos Estados Unidos, o movimento chega já na década de 50, certo? Por quê? Porque você olha a teoria rogeriana ela começa a ser elaborada em 1935, com a teoria do Rogers sobre aconselhamento psicológico, em 1935. Por quê? Porque o Rogers, até a década de 30, por exemplo, nos Estados Unidos não era permitido psicólogos praticar psicoterapia. A psicoterapia norte-americana até a década de 30 era eminentemente médica. Então quem podia praticar psicoterapia era o médico, não era o psicólogo. Então o Rogers, quando começa o seu trabalho em psicoterapia, começa chamando inicialmente de aconselhamento psicológico. Aconselhamento psicológico centrado no cliente, depois torna-se centrado na pessoa. Isso na década de 30. Quando muda a legislação norte-americana, psicólogos começam a praticar psicoterapia e começa a fortalecer um grande movimento já na década de 50 com Rollo May, Andras Andial, Kurt Lewin, Maslow, que é estudado em diversas áreas, não só na psicologia, principalmente na administração. E aí você vai ver a contextualização de um grande movimento. Olha só. Mas aí tem um ponto importante que a gente precisa compreender. Apesar de conceituações diferentes em cada uma dessas áreas, você vai ter que compreender que a influência teórica e metodológica é a mesma. Ou seja, o método é o método fenomenológico. Entenda porque eu estou botando na tecla do método. Não existe trabalho psicoterapêutico em uma abordagem que não tem método. Toda abordagem ela tem que obrigatoriamente ter um método. Por quê? Porque é esse método que vai dar um sentido, olha bem, um sentido ao trabalho. Eu vou saber o que vai fazer. Se a gente for fazer um esquema teórico, seria mais ou menos assim. Eu tenho uma teoria, dita científica. Essa teoria ela tem métodos e técnicas de trabalho, mas só que essa teoria ela tem uma concepção por trás da formação.
qual é a concepção por trás? É justamente a concepção onde ela é inaugurada como uma visão de homem. Ou seja, eu tenho uma questão filosófica por trás. Eu tenho uma filosofia por trás de cada teoria. Por exemplo, por trás da psicanálise, eu tenho uma filosofia. Por trás, né, da gestalterapia, eu tenho filosofia. Por trás da física, eu tenho filosofia. Por trás da matemática, eu tenho filosofia. Por trás da química, eu tenho filosofia. Por trás da medicina, eu tenho filosofia. Então, assim, por trás de tudo, eu tenho um contexto, né, que vai dar origem às teorias que começam a ser pensadas. Tá? A Gestalt não é diferente. Tá? Qual é o problema da Gestalt? Que ela é mal compreendida. As pessoas pensam que Gestalt é algo superficial, mas o nível de ignorância dessas pessoas e a falta de leitura é que faz com que ela faça uma análise da gestalterapia como algo superficial. Sabe por quê? Porque os críticos da gestalterapia nunca leram fenomenologia. Os críticos da gestalterapia nunca leram Nietzsche, por exemplo, Heidegger, por exemplo. Não leram o método fenomenológico, nunca leram Brentano. É só você lembrar na época da formação de vocês. Né? Tenho certeza que a maioria aqui, que estão participando dessa aula, não estudaram Franz Brentano. Entende? Como é que o Franz Brentano, né, é contemporâneo do William Wundt, né, considerado o pai da psicologia científica, e o seu principal opositor não foi, em momento algum, né, citado na formação de vocês. Isso tem um contexto por trás, né, porque o Franz Brentano ele tem um papel significativo na formação, né, da própria fenomenologia, do próprio método fenomenológico que foi desenvolvido pelo Edmundo Husserl. Olha só. Então, o que acontece? Os críticos da Gestalt, eles carecem de uma concepção, né, de estudo teórico. É por isso que é superficial, porque eu não compreendo o conceito. Porque é muito simples você chegar assim, a Gestalt é trabalho presente. Mas isso não quer dizer nada, meu amigo. Né? Não quer dizer nada. Trabalhar o presente é o óbvio. O presente em gestalterapia é o óbvio. Né? O aqui e agora em gestalterapia é o óbvio, não é teoria. A teoria do que agora, isso é uma barbaridade. Não existe uma teoria do que agora em Gestalt. Existe o óbvio. Aqui e agora, onde se manifesta os fenômenos, né? É no momento presente. Então, qual é o papel da psicoterapia nesse sentido? O que vocês fazem no consultório? Nada mais do que articular com o seu cliente um encontro de duas consciências, fenomenologicamente falando. O encontro de duas consciências. Então, qual é o papel da gestalterapia? O papel da gestalterapia é criar condições para que o seu cliente possa vivenciar as suas questões existenciais significativas. Muitas dessas questões significativas são irresolvidas, ou seja, não resolvidas. E aí estão o quê? Estão impedindo que esse indivíduo tenha um contínuo de consciência que nós chamamos awareness. É por isso que o nome do livro, né, do Yontef chama-se Processo, Diálogo e Awareness. Olha só, é por isso que esse livro, né, do Yontef, ele vai contextualizar muito bem o que significa gestalterapia. Né? Olha, já partindo da concepção do livro, né, o que o Yontef coloca? Ele diz o seguinte: a própria formação do gestalterapeuta fica, né, abalada quando nós não compreendemos esse enfoque fenomenológico, esse enfoque teórico, existencial, relacional. Quando eu vou estudar gestalterapia e não vou conseguir puxar para o meu estudo toda a base ou as bases fenomenológico-existenciais. Olhe bem, porque o que se aprende em gestalterapia por aí? As pessoas querem aprender gestalterapia pelo conceito de gestalterapia.
As pessoas querem aprender gestalterapia simplesmente pela elaboração de conceitos. O que é organismo, o que é fronteira de contato, o que é awareness, o que é consciência, o que é um mecanismo de defesa. Olha bem, as pessoas querem aprender Gestalt por aí. Não é assim que se aprende gestalterapia. E aí começa a vir distorções. E aí o Iotef, ele coloca muito bem essa situação, onde tem um contexto histórico que nós vamos discutir daqui a pouco, por que isso acontece. Mas o que acontece também, atualmente, é que muito do que se chama formação vai desconsiderar a base filosófica, a base, no caso, existencial, fenológica, relacional. Ou seja, Edmundo Husserl, anterior, Franz Brentano, anterior ao Husserl, existencial nietzschiano, e a concepção, principalmente, da filosofia da relação do teórico, do teólogo, no final da vida tornou-se psicoterapeuta, chamado Martin Buber, que é extremamente importante para a gente. E nós discutimos isso no livro do Richard Heissner. Em aulas anteriores, nós vimos o livro do Richard Heissner, mostrando como o processo relacional ele é extremamente importante para o desenvolvimento da teoria. Então, quando você vai para a concepção tanto do Iotef quanto do Richard Heissner, dois psicoterapeutas e psicólogos norte-americanos, você vai ter sempre uma questão extremamente importante, que é, primeiro, eu preciso compreender as bases. Segundo, eu preciso compreender um método. E eu preciso compreender a teoria da gestalterapia. São três coisas muito importantes. Por exemplo, quando o seu cliente está diante de você numa sessão terapêutica, ele está ali porque está em uma situação de insatisfação. É óbvio. Essa história, eu vou fazer terapia para me autoconhecer. Não é só um processo de autoconhecimento. A grande massa dos que procuram psicoterapia é porque está num estado de insatisfação. Isso é óbvio. No entanto, o que acontece? Eu preciso que essa relação com o cliente possa ser compreendida enquanto psicólogo e possa ser compreendida enquanto cliente. Por exemplo, nós criamos uma condição para que ele possa vivenciar as suas situações significativas. O que eu chamo de situações significativas? As situações que estão inacabadas. E essas situações inacabadas serão trabalhadas pelo psicoterapeuta. Entendam o que eu estou dizendo. Quando eu falo trabalhar, eu estou dizendo que nós, terapeutas, dotados de um conjunto, de um conjunto de conceitos, certo? Vamos aplicar esses conceitos com base em um método, e um instrumental de intervenção, que nós vimos isso na aula passada. Esse instrumental de intervenção vai favorecer que ele entre em contato com as suas situações significativas de vida. E essas situações significativas, principalmente as situações que foram consideradas pelo organismo dele como inacabadas, olhe bem, como inacabadas, vai criar uma perspectiva de afloramento no âmbito da sessão terapêutica, para que isso possa ser trabalhado pelo psicoterapeuta. Olha só, ou seja, ela vem à tona. Resumindo, ela vem à tona, certo? Nós chamamos essas situações inacabadas de Gestalt inacabada, porque a própria palavra Gestalt significa forma, configuração, como nós estudamos anteriormente, certo? Então, o que acontece? Quando o organismo, e aí vem a concepção do Peirce de Gestalt, da palavra Gestalt, que ele propõe o organismo como dotado de uma sabedoria. Quando eu digo dotado de uma sabedoria, é um organismo que vai perceber
um momento adequado de trabalhar os seus conteúdos, ou seja, ele vai sentir necessidade de hierarquizar os conteúdos que vêm à tona, porque todos nós temos Gestalten ou Gestaltes, né? Como alguns livros, mas a palavra é Gestalten, plural de Gestalt é Gestalten, ou seja, nós temos Gestalten inacabadas. Essas Gestalten, né, inacabadas, elas começam o quê? A pedir resolução. O que pedir resolução? Significa que uma situação inacabada, e o próprio Peirce colocava isso, ele disse, olha, uma Gestalt aberta, ela pressiona, ela pede para ser fechada. Olha bem. Então o que acontece? Quando você está no momento do processo terapêutico, certo? Vai emergir uma situação inacabada. Porque hierarquicamente o seu organismo vai eleger as situações que naquele momento, no aqui e agora, olha só o contexto aqui agora, no aqui e agora, no momento presente, certo? Começa a aflorar. Então, por favor, não vamos distorcer como alguns colegas gestalterapeutas, né? Que falam do aqui e agora e presente como fosse método de alguma coisa. O método da Gestalt é aqui e agora, isso é uma aberração. O método não é aqui e agora, o método é fenomenológico, certo? O que acontece? Nós vamos compreender que o organismo do nosso cliente, ele vai eleger determinadas situações significativas para serem trabalhadas. Olhe bem, qual é o papel da consciência? O que é consciência? Consciência é o local onde há o desdobramento dos fenômenos. Então, o que é fenômeno? Se você pegar ao pé da letra, na concepção fenomenológica, né, do próprio Edmund Husserl, fenômeno significa brilho, luz, aparecimento. Ou seja, tudo aquilo que vem à consciência é um fenômeno. A consciência sempre consiste em alguma coisa. No momento da sessão terapêutica, a consciência do meu cliente ela é bombardeada por fenômenos. Ele vai entrar em contato com esses fenômenos e começam a ser ressignificados. Ou seja, a sua situação de vida ou a sua perspectiva de vida começa a ser ampliada. Ele começa a dar sentido à vivência dele. É por isso que a gestalterapia é uma terapia vivencial. Qual é o meu papel de terapeuta? O meu papel de terapeuta, essencialmente, é criar condições para que ele possa vivenciar as suas situações de vida, situações significativas. Quando eu falo de situações significativas, por favor, não vamos pensar aquela história que já ouvimos várias vezes, que é sofrimento. Situações de vida, situações significativas de vida, não são só sofrimentos, mas essencialmente muita coisa inacabada que gera sofrimento vem à tona, e é trabalhado, ou seja, ele dá um novo sentido, a concepção de sentido em gestalterapia, ou seja, há uma ampliação do nível de consciência dele e ele começa a dar um outro sentido ao que ele está vivendo. Não é só um processo de ressignificação, é um processo muito maior que nós chamamos de gestalterapia de contínuo de awareness. Então, o que é awareness? Awareness é uma palavra que não tem uma tradução para a língua portuguesa. Por isso que a gente mantém a palavra, o próprio livro do Ion Teff, processo de diálogo, e awareness pressupõe isso. Então, awareness é consciência, tomada de consciência. Ou seja, não é só uma tomada de consciência, entenda, a gente chama de tomada de consciência, mas é muito maior do que isso, ela é um contínuo, porque eu não estou falando apenas do indivíduo, ter um estralo, o indivíduo ter um insight, eu estou falando de um contínuo que ele começa a dar um novo sentido ao material que está aflorando e está sendo trabalhado no âmbito da sessão terapêutica. Isso que é a gestalterapia. Então, a gestalterapia nada mais é do que uma teoria que pressupõe que o organismo ele busca
uma autorregulação. Nós não, olhe bem, o que é autorregulação? Autorregulação é uma característica da vida, né? É a busca do equilíbrio. E o Peirce utiliza um termo médico, né? Um termo da medicina, um termo da biologia, que é homeostase, que nós aprendemos isso, né? Na nossa infância, quando nós estamos estudando ciências, biologia, o conceito, né, de homeostase. Então, o que acontece? Quando você começa, né, a estruturar a própria gestalterapia, ou a história da gestalterapia, você vai ver que ela teve inúmeras influências. Né? Inúmeras, né, nós contamos, lógico. Né? Eu digo inúmeras no sentido da importância das diversas influências que a Gestalt teve. Então, quando você vê a própria gestalterapia sendo influenciada, quando eu falo em gestalterapia, Peirce, né? Kurt Goldenstein, da psicologia organísmica, o William Reich. O William Reich foi extremamente importante, né, em todos os sentidos. O conceito de autorregulação que a Gestalt trabalha é uma herança também, não só do Kurt Goldenstein, mas do próprio William Reich, trabalhar com o contexto da autorregulação. Né? O próprio Reich pressupõe que o organismo ele é capaz de se regular. E o trabalho do Reich é muito importante. A gente não pode considerar. Lógico, tem muita coisa aí que não foi aproveitada, né? Principalmente na última fase da vida do Reich. Mas não foi aproveitada para a gente, quanto gestalterapeutas. Né? Mas o que acontece? Você vai ter por trás a teoria de campo do Kurt Lewin, você vai ter por trás o Zen budismo, ou seja, a filosofia oriental, né? Que não é uma teoria, é uma filosofia. Né? Então você vai ter por trás a concepção do holismo, né, do Jan Smuts, que foi já na época que o Peirce estava na África do Sul, que foi já o primeiro-ministro da África do Sul na época ainda da Segunda Guerra Mundial. Você vai ter por trás a concepção, né, das influências do Kafka, do Kuhler, né, e do Wertheim, pessoal da escola Gestalt, que era uma escola da década de 20 que estudava os fenômenos da percepção. Olha bem, então vai ter todo um sentido, né, de construção da teoria. O próprio Jung teve uma participação significativa, principalmente com o trabalho de sonhos. Olha bem, você vai ter por trás também teorias como do Jacob Moreno, do psicodrama. Muitas das ações de trabalho em gestalterapia com sonhos é herança da dramatização que ele aprendeu com Moreno. Ou seja, herança do psicodrama. Olha bem, quando você coloca um trabalho com sonhos, a possibilidade de você representar os diversos papéis, isso é uma grande herança. Tá? Tudo bem até aí?